Passaremos, então, à leitura de um breve currículo do Marcos Vilas Boas, que ele é formado em Educação Física e Pedagogia, tem especialização em Educação Física Escolar e Treinamento Esportivo pela Universidade Gama Filho, e é um dos 10 vencedores do Prêmio Vitor Tivita de 2015. Vamos assistir à palestra do Marcos sobre Rope Skipping do individual ao coletivo. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite a todo e agradecer à equipe do Inova Day a oportunidade de estar falando sobre essa experiência que eu tive dentro da IMF Plácido de Castro e foi premiada pela Fundação Vitor Tivita. Então, o projeto ele inicia a partir de uma portaria que traz o calendário anual de atividades de 2014. Nessa portaria, ele estabelece o Dia da Família na escola. Esse Dia da Família ele é voltado para o estreitamento das relações família e escola. Dentro do projeto, a educação física escolar, enquanto componente curricular, de acordo com as leis de diretrizes e bases, ela tem uma mudança, né, de paradigma, deixando de ser atividade física, transformando-se, então, em um componente curricular obrigatório, cujos objetivos devem estar atrelados ao projeto político-pedagógico. Nesse sentido, eu busquei, então, a leitura, eu revisitei esse projeto político-pedagógico para delinear, então, aí as ações educacionais, educativas, que deveriam ser, então, desenvolvidas junto aos alunos. Nesse sentido, o projeto político-pedagógico ele estabelecia que deveríamos desenvolver, então, a consciência crítica, social, democrática e solidária desses alunos, trabalhando junto com eles, nas diversas faixas etárias, uma busca pelo conhecimento e aprendizado. Foi, então, que eu observei a educação física. Então, ela tem que considerar aí o repertório cultural de movimento dos alunos, né? Então, eu comecei a observar esses alunos, o tempo livre deles, onde que eles, né, quais eram as práticas que eles desenvolviam com relação à educação física, e observei que eles pulavam corda regularmente durante o intervalo no recreio. Então, a partir daí, eu então tinha aí um conteúdo para ser desenvolvido nesse Dia da Família na escola. E aí eu pensei, bom, deve ser a proposta pedagógica da escola era muito ampla, e uma atividade, um recorte, uma atividade paralela não contribuiria, então, com a formação desses alunos. Então, a partir do projeto político-pedagógico, eu estabeleci os objetivos gerais e específicos. Dentro desses objetivos, de acordo com os pilares da educação. Então, com relação à parte conceitual, para que os alunos aprendessem a respeito, o aprender a aprender. Então, aprender sobre dados e conceitos com relação à modalidade trabalhada. Então, dentro dos pilares da educação, é o aprender a aprender. Com relação ainda aos pilares da educação, aprender a fazer. Então, da parte procedimental, o realizar, o fazer. E, com relação à dimensão do conteúdo atitudinal, seria o aprender a ser e conviver. Então, foram estabelecidos os objetivos, de acordo com o projeto político-pedagógico, e com relação à unidade didática. Houve uma pesquisa e um aprofundamento com relação a tudo aquilo que envolvia a corda. Então, a intenção era uma formação integral desse aluno e quais eram as representações possíveis com relação ao pular corda. Então,
foi observado que o pular corda poderia ser manifestado enquanto jogos e brincadeiras, né, cultura, o rope skipping, que é uma modalidade esportiva que se utiliza da corda com acrobacias, manobras e manejo de corda, a ginástica para todos, a ginástica enquanto saúde, então, a importância do alongamento, aquecimento e aptidão física, a dança de rua e o grafite. Então, na primeira etapa, a intenção foi desenvolvida uma avaliação diagnóstica com os alunos para verificar o nível de conhecimento que esses alunos tinham diante desse conteúdo. Para minha surpresa, foi muito eu observei que esses alunos tinham um conhecimento muito interessante com relação a essa modalidade e o desafio que se colocava ali era ainda maior, né? Então, houve uma roda de conversa para a apresentação da temática junto aos alunos. No segundo momento, esses alunos tiveram uma experiência, uma vivência em quadra com relação aos jogos e brincadeiras de pular corda da nossa cultura. Então, o que esses alunos conheciam sobre os jogos e brincadeiras de pular corda? Eu pedi que eles fizessem um registro, né, trazendo, então, aí o nome da brincadeira, a descrição dessa brincadeira e uma ilustração. Dentro da proposta, né, desse projeto, a intenção era trabalhar com os alunos as diversas linguagens, então, a linguagem cultural, corporal e artística. Os alunos, eles aprendem de diversas formas. Existem as múltiplas inteligências que aponta Gardner, né? Então, se eles aprendem de diversas formas, a gente tem que dar estímulos de diversas formas. E, nesse sentido, o trabalho ele foi desenvolvido com estímulos visuais, auditivo e sinestésico. Então, esses alunos fizeram esse registro no primeiro momento. No segundo momento, eu construí um roteiro de estudo para que eles pesquisassem na sala de informática educativa. Então, a intenção era que eles partissem do local para o global. Então, o que eles conhecem com relação aos jogos e brincadeiras de pular corda da nossa cultura e de outras culturas. Então, eu trouxe para esses alunos um jogo de pular corda chamado Teddy Bear, que é de língua inglesa, é de origem inglesa, e o Manzanita del Peru, que é peruana. Então, eles acharam assim muito interessante, né, e constataram que crianças de outras regiões, de outras partes do mundo, né, de outros grupos culturais, eles praticavam os jogos e brincadeiras de pular corda, assim como eles, né? Então, a partir daí, os alunos também, eu pedi que eles realizassem, né, que eles construíssem jogos e brincadeiras de pular corda. A intenção é que eles tivessem um olhar dinâmico para a cultura, que eles não fossem apenas reprodutores de cultura, mas produtores, né? Então, diante disso, eu estabeleci, junto com os alunos, que eles construíssem jogos e brincadeiras de pular corda. No início da primeira etapa, esses alunos eles conheciam 4 jogos e brincadeiras de pular corda, relatado na avaliação diagnóstica. Ao final da primeira etapa, esses alunos tinham 27 jogos e brincadeiras de pular corda, sendo 12 jogos e brincadeiras construídas por eles. Na segunda etapa, esse projeto ele é dividido em 4 etapas. Na segunda etapa, os alunos, então, assistiram um filme chamado Jumping. A partir desse filme, houve um debate, uma discussão a respeito de quais conhecimentos estariam atrelados ao pular corda e que esse filme trouxe, né? Então, dentro do filme, esses alunos puderam observar que o pular corda ele estava relacionado aos esportes, à dança, a jogos e brincadeiras de pular corda, e existia um esporte chamado rope skipping, que tinha 2 formas de competição, né, de velocidade e estilo livre, que envolve criatividade e inovação. Esse é um projeto inovador aqui no Brasil, né? O rope skip é uma modalidade esportiva pouco praticada e conhecida, mas de rico conteúdo pedagógico.
Então, a partir desse mapa conceitual, foi feito um trabalho com os alunos. Então, quais eram as representações, quais eram os conhecimentos que esses alunos tinham diante desse conteúdo, né? Então, o sentido que eles davam a esse conteúdo e o significado que o professor trazia diante de um conhecimento científico. Então, posteriormente a isso, os alunos eles fizeram vivências e práticas com relação ao rope skipping, e eu pedi que eles passassem por diversas situações dessa prática, tanto com relação ao bater corda quanto ao pular. Então, eles tiveram essa experimentação lá na quadra. Para além do movimento, né, a educação física ela deve trabalhar dando um sentido, trabalhar o contexto, o tempo e o espaço, sentido e significado. O que é isso? É deixar de fazer a prática pela prática, é o movimento pelo movimento. Então, a educação física é uma área de conhecimento que traz, né, conhecimentos relacionados à saúde, à cultura. Então, deve-se trabalhar nesse sentido. Então, eu pedi que esses alunos realizassem um painel com dicas essenciais para ensinar e aprender rope skipping. Então, aqui nós temos esses alunos fazendo esse registro. Importante desse painel, que eu trabalhei com os alunos, né, nesse painel, então, tinha as dicas essenciais, erros comuns, o que eles aprenderam e o que eles tinham dificuldade. Então, a partir do painel, eu fazia a leitura desses registros e acompanhava o processo educativo desses alunos com a intenção de promover aprendizagens. Na segunda etapa, como o projeto iniciou, né, pensando aí no Dia da Família na escola, era uma atividade que trabalhasse, então, essa interação família-escola. Então, nós construímos uma apresentação para esse dia. Então, nós recebemos também a visita do grupo Pé de Mola Rope Skipping, que também fez uma apresentação e uma oficina. Então, nesse dia, eu tenho uma história muito interessante, né? Os alunos, eu pedi que, posteriormente, eles fizessem um registro dessa vivência, e um aluno registrou que, nesse dia da família na escola, a mãe pulou, o pai pulou, a avó pulou, a irmã pulou, todo mundo pulou. Então, foi muito legal, assim, né? A proposta foi alcançada, né? Então, o objetivo cumprido. E esses alunos eles se sentiram aí valorizados e protagonistas, né, quanto a realização de uma tarefa, de uma atividade. Então, nesse sentido, ainda na segunda etapa, eu pedi que esses alunos, como eu havia dito, a intenção era trabalhar com o estímulo auditivo, visual e sinestésico. Eu pedi que eles fizessem ilustrações com possibilidades de pular corda. Então, eles montaram um painel com as variações do rope skipping, que é corda longa, partilha de corda dupla, corda individual, roda chinesa. Eu também pedi que eles fizessem um set list, que eles indicassem as músicas. Ao longo do projeto, houve uma valorização muito grande por parte desse professor que desenvolveu essa atividade junto aos alunos. Então, então eu pedi que eles trouxessem e foi validado aí, então, as músicas que eles trouxeram. Diante da segunda etapa, nós observamos, então, a possibilidade de um aprofundamento com relação aos conteúdos. Então, na terceira etapa, os alunos assistiram, né? Eu também pedi que eles fizessem perguntas relacionadas ao rope skipping, ao grupo Pé de Mola. Então, foi feita uma entrevista com esse grupo e aí foi feita uma filmagem. Na terceira etapa, nós retomamos isso e discutimos junto aos alunos. Foi passado também vídeos, né, na sala de informática educativa, tendo em vista um aprofundamento desse conteúdo, relacionados aí, então, ao rope skipping, a ginástica para todos e dança de rua. Então,
foi necessário, o rope skip é uma modalidade pouco conhecida aqui, e nós não temos material em português, né? Então, a pesquisa teve que ser em inglês, e aí houve uma busca por entender essa modalidade. Então, foi necessário a leitura dos movimentos, e foi observado que essa modalidade trabalhava com ginástica para todos, com elementos dímnicos, como giros, parada de mãos, o burrinho e a dança de rua. Então, dentro da dança de rua, né, foi trabalhado a dança de rua e o grafite, ele faz parte dos pilares do hip hop. E aí foi trabalhado com os alunos onde surgiu esse movimento. Era importante que eles soubessem, para que não fosse um movimento pelo movimento. Então, eles entenderam que o movimento hip-hop ele surgiu em Nova York com um grupo que estava marginalizado, que não tinha oportunidades para mudar aquela realidade, né? E aí eles pensavam em algo que fosse cultural. Então, a dança e o grafite como uma forma de expressão, de luta e resistência, né? E que resistência a preconceitos e que representava a realidade das ruas. E aí eu trouxe para eles um vídeo que fala sobre a vida do Nelson Triunfo, que é considerado o pai do hip-hop aqui no Brasil. Então, eles tiveram esse contato, né? Então, aí no caso agora do global para o local, né? Esses alunos também, então, posteriormente fizeram essa vivência com relação à parte prática, né, da dança de rua e da ginástica para todos. Houve também um trabalho com relação à importância do aquecimento, do alongamento e da aptidão física dentro dessa unidade didática, para que eles entendessem o porquê aquecer, o para quê, em que momento, né? Então, nesse sentido, foi trabalhado aí o pular corda enquanto saúde, aí, né? No caso, ginástica. Então, os alunos, eu pedi que eles fizessem também, né, um grafite que trabalhassem aí os conteúdos que foram desenvolvidos na unidade didática. Então, os conteúdos que estavam relacionados aí a esporte, jogos e brincadeiras de pular corda, lazer e preconceitos. Os preconceitos relacionados, por exemplo, à questão de gênero, dentro do filme, o personagem principal ele sofre com um preconceito colocado que o pular corda era uma atividade exclusiva para o grupo de mulheres, né, feminino. E aí discutido, esses alunos observaram, e nós debatemos e discutimos, e concluímos junto que independe de gênero, né, de sexo, a prática de qualquer atividade corporal, né? Então, eles fizeram esse registro por meio do grafite, que está relacionado aí, então, à parte visual. Nesse sentido, na terceira etapa, todo esse conhecimento que foi produzido, né, e de acordo com o projeto político-pedagógico, a necessidade de uma interação entre as diversas faixas etárias da escola. Então, nós convidamos outros grupos, outras turmas, para experimentarem essa modalidade. Então, esses alunos, eles socializaram esses conhecimentos que foram produzidos, né, dentro dessa unidade didática, inicialmente com os seus colegas, né, com outras turmas da escola. E, então, a proposta, o objetivo do projeto também era validar a educação física e a escola como um espaço de convivência, aprendizado, construção e socialização do conhecimento, né? Então, nesse sentido, o convite para as outras turmas. Terminada a terceira etapa, onde a intenção era o aprofundamento desses conhecimentos, nós iniciamos a quarta etapa. Então,
com empréstimo de cordas, né, a esses alunos. Esses alunos, a intenção era que eles levassem para o seu ambiente familiar e social, né, então que eles divulgassem, que eles praticassem no entorno onde eles moram, né. Nesse sentido, na quarta etapa, houve a realização de um trabalho cumulativo, né, tentando aí verificar quais os conhecimentos, então, esses alunos aprenderam e desenvolveram. Então, a importância da avaliação diagnóstica para entender o que esses alunos conheciam e o que eles passaram a conhecer, né. Diante disso, houve um convite por parte da Diretoria Regional de Ensino e um interesse por parte desse professor e dos alunos que visitassem outras escolas e que levassem esse conhecimento para outras turmas, para outras escolas. Então, nós visitamos outras escolas e esses alunos fizeram aí apresentações e oficinas com relação a essa modalidade e tudo aquilo que eles aprenderam e construíram. Na quarta etapa, os alunos, então, fizeram uma autoavaliação, né, com relação ao seu desenvolvimento dentro dessa unidade didática. Eles também avaliaram, houve uma avaliação do professor pelos alunos e a autoavaliação do professor. Então, a intenção da autoavaliação, dentro de um conceito da educação chamado metacognição, é que esses alunos entendam o seu processo de construção de conhecimento, de aprendizagem. Então, eles fizeram essa autoavaliação para entender quais eram as responsabilidades ou de que forma eles deveriam agir para construir conhecimento, para aprender. Então, aqui eu trouxe um gráfico que ilustra a parte aí da autoavaliação dos alunos com relação à questão da socialização das aprendizagens. Então, dentro do gráfico aqui, nós podemos concluir que 97% dos alunos, eles socializaram, eles ensinaram outros alunos tudo aquilo que foi desenvolvido, né, que era o objetivo aí do projeto. Então, uma outra pergunta era se esses alunos conseguiram se superar, né, se eles aí conseguiram evoluir dentro do seu processo de aprendizagem. Então, essa pergunta nesse sentido, não temos aí alunos que disseram que não aprenderam e não se superaram, né? Então, aí 100% dos alunos que se superaram aí durante o projeto. E agora, com relação à avaliação do professor pelos alunos, esses alunos, eles 100% aí, né? Mas desses alunos, eles se sentiram valorizados com relação às suas experiências, ideias e conhecimentos, né? Então, 83% dos alunos disseram que sempre se sentiram valorizados, né, por esse professor. Então, tudo aquilo, o conhecimento prévio deles em relação ao conteúdo, as vivências e os desafios que eram postos, né, as pesquisas, tudo que foi desenvolvido, eles se sentiram acolhidos, tanto no aspecto do conhecimento, quanto no aspecto afetivo, né, por parte desse professor. As intervenções pedagógicas dentro dessa unidade didática serviram aí para poder atingir e alcançar os objetivos. Então, foi pensado, né, em interações cooperativas, os alunos trabalhando aí em duplas, em trios, em quartetos, a própria construção coletiva, né, com o painel de dicas ou de ilustração, os estímulos auditivo, visual, sinestésico. A intenção era trabalhar as diversas linguagens. Então, a linguagem aí corporal, né, do movimento, a linguagem artística, através do grafite,
e a linguagem cultural por meio dos jogos e brincadeiras de pular corda. Então, para além dessas intervenções, é interessante que o professor ele utilizou a tecnologia da informação e comunicação, então, as novas tecnologias. Essas tecnologias por meio da informática, né, data shows, e também as tecnologias antigas, né, imagens, cartazes, né? Então, a intenção era acolher esses alunos e fazer com que eles aprendessem o máximo possível. A intenção era que eles evoluíssem aí no seu processo de aprendizagem, evoluíssem enquanto cidadão, enquanto pessoa, né? Então, foi pensado em várias práticas de ensino para que isso fosse alcançado. Dentro do projeto, nós tivemos um olhar também para os alunos com necessidades educacionais especiais, que são os alunos de inclusão. Nesse sentido, nós trabalhamos com esses alunos, junto aos alunos dessa turma do 5º ano A, que foi desenvolvido o projeto, para que eles olhassem esses alunos e tivessem um olhar que eles fossem capazes de realizarem e aprenderem algo, né? E que eles também eram capazes de ensinar. Então, a troca de experiências era importante, né? Então, nesse sentido, o trabalho também deve pensar em não realizar comparações com relação aos alunos que se têm necessidades educacionais ou não, né? Nós temos que olhar para esse aluno individualmente, a partir do que ele conhece, e fazê-lo evoluir, fazer aprender, né? Então, houve uma adequação também com relação às práticas, com relação à velocidade de corda, à altura da corda. A intenção é que esses alunos realizassem, né, um movimento e que eles se sentissem aí acolhidos e que praticassem, né, diante das suas possibilidades. Então, a avaliação que foi realizada ao longo de toda a etapa do projeto tem um caráter formativo, né, então processual. Então, foi realizada uma avaliação diagnóstica para verificar aquilo que os alunos conheciam inicialmente, atividades ao longo desse processo para ajustar e entender o que esses alunos estavam assimilando, quais eram as suas dificuldades, e uma avaliação cumulativa para verificar o que eles aprenderam, né, ao final dessa unidade didática. Lembrando que essa avaliação ela ocorre de forma processual e mediadora. Então, mediadora para promover aprendizagens, né? Então, aprendizagens de acordo aí com as habilidades e competências, com os objetivos que estavam estabelecidos. Dentro da avaliação é importante, assim como na prática de ensino, os vários estímulos auditivo, visual, sinestésico, é importante trabalhar também diversos instrumentos de avaliação, né? Um único instrumento ele não é capaz de avaliar esse aluno no todo. Então, foram realizadas 14 atividades, sendo todas elas avaliativas. Essa avaliação ela teve um caráter descritivo. A intenção não era emitir uma nota, né, em relação a esses alunos, mas entender, fazer a leitura desses alunos no seu texto e no seu contexto, o que eles aprenderam, quais eram suas dificuldades, né? Então, nesse sentido, foi construído aí, nós tivemos 14 instrumentos de avaliação. Um exemplo é o painel coletivo, né, com o mapa conceitual e a síntese de ideias que foram realizadas aí a partir daquele debate e da discussão. Então, a intenção era verificar quantos alunos participaram, se eles interpretaram fatos e ideias com relação ao filme, se eles dialogavam, ouvindo o colega, respeitando a opinião do outro, né? Então, foram realizadas aí as 14 atividades, utilizando vários instrumentos e indicadores. Então, os instrumentos, o que eu vou avaliar, de que forma, e os indicadores é o que eu espero que eles apresentem diante dessa avaliação.
Então, diante dessa intervenção, os alunos eles aprenderam, eles passaram por 27 jogos de brincadeiras de pular corda, sendo 12 construídas por eles, 2 brincadeiras de outros grupos culturais e as demais da nossa cultura. Dentro do projeto, nós tivemos aí um dos objetivos é que esses alunos classificassem as variações da modalidade rope skipping. Então, 99,39% dos alunos acertaram as variações, que era corda longa, corda individual, corda dupla, partilha de corda e roda chinesa. A ampliação do repertório motor desses alunos, então, de forma simples de pular corda no ritmo de músicas, a formas mais complexas de realizar saltos com acrobacias, manobras, manejos de corda. Esses alunos eles ampliaram também a possibilidade de convivência, de interação dentro da sua unidade escolar e em outras unidades escolares. A ampliação também com relação aos conhecimentos trazidos nessa unidade didática. Então, aquilo que eles apresentaram inicialmente através da avaliação diagnóstica e o que eles conseguiram assimilar e apresentar como produto final no final da unidade didática. Então, esses alunos avançaram aí com relação aos seus conhecimentos. Então, eles analisaram, refletiram criticamente, com base em valores, a partir da construção daquele grafite, com relação também à aceitação e do outro, dessa interação e aceitar o outro a partir das suas competências, das suas habilidades, independente de raça, gênero, habilidade motora, se realizam ou não. A intenção era que eles ensinassem, que eles aprendessem, e tivessem um olhar para além dessas questões. Então, aprenderam aí a construir e refletir sobre o seu processo de aprendizagem. Então, a intenção do projeto aí era fazer com que esses alunos aprendessem. Então, toda a intervenção, tudo que foi realizado, foi no sentido que eles ampliassem aí os seus conhecimentos. Esses alunos, eles se sentiram muito valorizados e protagonistas do seu processo de aprendizagem e cidadãos, se sentiram aí bem em relação a essa unidade didática. Então, eu agradeço aí a oportunidade, eu estou muito feliz com esse prêmio, Eu trabalho já há 5 anos e meio na educação física escolar e sou realizado no que faço, me formei para isso e quero continuar nessa área até me aposentar. Estou muito feliz, não trocaria a docência por nada. Eu agradeço o convite, peço desculpas pelo nervosismo, isso acontece, mas espero que eu tenha conseguido passar aí um pouco do que foi esse projeto. Muito obrigado.